Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada. Sentimentos que aprisionam a alma. Gilmar Vieira Chaves. Capítulo 9. Luxúria, o desejo proibido. Vivemos em um mundo globalizado, plural, relativista e sincrético. As novas tecnologias da informação proporcionam-nos acesso em tempo real aos mais variados tipos de informação, em número e velocidade jamais observados na história. Diante de tamanha multiplicidade, é natural ficarmos irrequietos e muitas vezes perdidos. Aos poucos, de modo imperceptível e, por que não dizer, natural, deixamos de priorizar o importante e principal em detrimento do urgente e prazeroso. Nesse caso, o urgente e prazeroso, aquilo que atende aos nossos impulsos e desejos imediatos, tenderá a nos afastar dos princípios e valores, da ética e da moral que dantes conferiam estabilidade e coerência à vida. Este é o mundo pós-moderno, um mundo que não admite o caráter absoluto e independente da Escritura. Destituídos de qualquer pudor, princípio ou valor, os homens deste século afirmam não haver uma verdade absoluta, mas muitas verdades, e estas se inclinam a opiniões, tendências, probabilidades, desejos e intenções de cada indivíduo. O que é luxúria? Para o senso comum, luxúria é sinônimo de libertinagem, desregramento dos desejos sexuais e devassidão. O sentido corriqueiro opõe-se à ideia de castidade, continência e pureza, não sem razão, em analogia ao vício vegetal e ao cio animal. Ao termo denota sensualidade, lascívia ou concupiscência. Diferenças entre sexo, sexualidade, sensualidade e luxúria. Como animais, possuímos um sexo biológico e somos dotados de sexualidade. E como seres racionais, associamos a sexualidade à sensualidade. Assim, quando falamos em sexo, nesse contexto, estamos dizendo que os humanos, assim como os demais seres da fauna, são dotados de um conjunto de órgãos e características biológicas que identificarão as particularidades de cada gênero, macho, homem, fêmea, mulher. Além disso, o sexo diz respeito ao ato sexual como objetivo de procriação. Entretanto, há de se ressaltar que no ser feito à imagem e semelhança de Deus, há a sofisticação desse ato, e isso se dá quando homens e mulheres buscam prazer e deleite no intercurso. Deste modo, a sexualidade refere-se tanto aos estímulos psicológicos quanto fisiológicos, associados à reprodução sexual e ao desejo de receber e oferecer afeto por meio de influências externas. Já a sensualidade transcende a objetividade do ato sexual. Trata-se de um atributo humano caracterizado por um jogo de sedução, que envolve, dentre outras manifestações, gestuais específicos, com o objetivo de atrair o interesse sexual do outro para si, ainda que não haja a efetivação do ato. Pode-se afirmar deste modo que sexo, sexualidade e sensualidade estão interligados. Essas três dimensões podem e devem ser usufruídas, assim como podem e devem ser manifestas, dentro dos princípios constituídos por Deus em sua palavra. Características do luxurioso. O luxurioso, sendo alguém que transita na lascívia, não exerce governo sobre os seus instintos sexuais e o faz por opção, portanto, está consciente de suas mazelas. Trata-se de alguém egoísta e passional que indistintamente procura o prazer no outro e desconsidera a licitude e a extensão de tais práticas. Desta forma, a luxúria pode conduzir a crimes, a patologias e a compulsões, como taras, abusos, estupros, pedofilia, bestialidade, adultério, assédios e afins.
O que a Bíblia fala sobre a luxúria? O apóstolo, em sua carta aos Gálatas, afirma em outras palavras que só há duas formas de transitarmos neste mundo: ou sob a direção do Espírito Santo, ou sob a influência da carne. Gálatas 5:16 e 6 e 8. Porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. E desta forma, classifica a lascívia, luxúria, entre os empreendimentos pecaminosos da carne, quando escreve: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5:18 e 19. Vença a luxúria. É claramente percebido que nas últimas décadas as mídias vêm trabalhando com uma abusiva oferta sexual, como se seres humanos fossem mercadorias. Com o advento da internet, essa exposição intensificou-se. Muitos são os que, ancorados no anonimato e na discrição, deixam-se levar pelos apelos midiáticos. Esse espaço, muitas vezes oculto aos olhos de terceiros, viabiliza toda sorte de interação luxuriosa, fornicação, adultério, homossexualismo, dentre outros atos libidinosos. Jesus diz que os maus pensamentos procedem do coração. Mateus 15:19. Por isso o cristão deve reconhecer suas fragilidades diante de Deus e fugir daquilo que não é capaz de dominar. O projeto de Deus para homens e mulheres é que ambos alcancem a plenitude do sexo, da sexualidade e da sensualidade dentro dos limites do casamento. Nesse espaço sagrado não há lugar para pornografia, fornicação, adultério, prostituição ou qualquer outra perversão sexual. A mente é dirigida por seu conteúdo. Sim, somos dirigidos por aquilo que permitimos entrar em nossa mente. Significa dizer que os conteúdos que preenchem os nossos pensamentos fazem surgir os atos que praticamos e as palavras que proferimos. Portanto, o cristão deve impregnar-se da palavra de Deus, a fim de viver dentro de uma dinâmica que faça aflorar bons pensamentos e, por conseguinte, atitudes e palavras coerentes com os propósitos divinos. Deus nos ajuda a vencer a luxúria. Nenhuma filosofia, sabedoria ou palavra é capaz de convencer alguém de seu pecado, levando-o integralmente ao arrependimento. Somente o Espírito de Deus é capaz de fazê-lo. João 16:8. O bendito Senhor, em sua infinita misericórdia, toma a iniciativa de vir até o pecador para restabelecer com ele a comunhão perdida. João 1:11 e 12. E todo aquele que o receber, arrepender-se dos seus pecados, será perdoado. Apocalipse 2:21. Só teremos uma vida de vitória plena se nos esvaziarmos do pecado da carne, e a luxúria é um dos principais agentes prisionadores da alma. Devemos abrir mão de tudo que nos afasta do Senhor e destrói nossos relacionamentos e correr para Cristo com uma vida de entrega, santidade e pureza. Textos bíblicos sobre o assunto. Andarei com o coração sincero. Salmos 101, 1 a 3. Fugir da prostituição. 1 Coríntios 6, 12 a 18. Não te purificarás? Jeremias 13, 23 a 27. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Tiago 4, 7 a 10. Mortificai, pois, os vossos membros. Colossenses 3, 1 a 5. Vence o mal com o bem. Romanos 12, 9 a 21. Que o Senhor te abençoe.